Queridos irmãos, nós estamos a dar início a uma caminhada juntos de 12 videoaulas acerca de um assunto muito relevante, que é a educação cristã, as bases teológicas e a prática do ensino na igreja. Aqui é a professora Maura Jussá Manuel e eu queria convidar você a orar comigo e pedir ao Senhor que nos ajude nessa caminhada, que durante esses encontros você possa ser edificado e a sua igreja possa ser beneficiada com esse ensino. Curve a sua cabeça e vamos orar. Amado Deus, no nome de Jesus, nós queremos pedir a tua companhia para esse trajeto que vamos fazer juntos, alunos e professora. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e graça e também abençoe cada aluno. Abençoe a tecnologia, que funcione bem, para que o teu nome seja glorificado e que esses ensinos possam trazer fruto para a tua igreja em Moçambique. Esse é o nosso desejo. Oramos assim no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Então aqui é a professora Maura Jussá Manuel e nós estamos então a dar início, como eu falei, à disciplina de Teologia e Prática da Educação Cristã. Serão 12 aulas e eu gostaria então de usar esse primeiro momento para explicar um pouco sobre essa disciplina, sobre como é que ela vai funcionar e também, de alguma maneira, quais são os critérios que nós vamos usar em termos de trabalhos práticos e também a sua avaliação. Em primeiro lugar, eu queria falar um pouco sobre a disciplina e dizer qual é o nosso ponto de partida. Primeira coisa que eu quero que você perceba, meu amado aluno aí do outro lado, é que o ensino faz parte da missão da igreja. Esse é o ponto de partida. Entender o ensino como parte da missão da igreja. Nós vamos ver que a missão da igreja tem várias abordagens, várias esferas. Ela tem embora seja uma única missão, mas ela tem particularidades, e uma das particularidades é o ensino da igreja, o ensino na igreja, o ensino do Evangelho da Palavra de Deus. Nós queremos, durante essa disciplina, também argumentar a importância dessa disciplina com 2 pontos muito fundamentais. Primeiro, existem poucas pessoas que têm o privilégio de estudar numa escola bíblica, não é verdade? Você é um privilegiado. Mas a porcentagem de pessoas que chega a uma escola bíblica, um instituto, um seminário, é muito pequena. Então, a maioria das pessoas lá na igreja não tem um estudo bíblico mais profundo. A maioria das igrejas, não só em Moçambique, mas em várias partes do mundo, tem deficiência na área do ensino. São poucas as igrejas que têm um programa de ensino bem estruturado. Então, esses 2 argumentos, para mim, são fundamentais. Poucas pessoas chegam nas escolas bíblicas e as igrejas têm um ensino fraco. O que significa que você e eu, que tivemos o privilégio de estudar numa escola bíblica, podemos ser instrumentos de Deus, sim, para que outras pessoas possam ser alcançadas com o ensino. Então, o objetivo dessa cadeira é esse. Nós gostaríamos, eu como professora tenho esse desejo de ajudar vocês a refletirem um pouco mais sobre os pressupostos teológicos sobre o ensino. Ou seja, o que a Bíblia diz, quais são as bases bíblicas que nos mandam ensinar. Com base nisso também, eu gostaria de refletir sobre qual é a realidade da minha igreja com relação a essa questão. Quer dizer, se você, como aluno, depois dessa disciplina, pensar e entender esses pressupostos teológicos e conseguir refletir na sua própria igreja, consequentemente, uma pergunta é fundamental. Qual é o meu papel em tudo isso? Se você conseguir alcançar esses 3 níveis de reflexão, eu tenho certeza que essa cadeira vai ser muito útil. Você, aluno do Instituto Bíblico, tem recebido muita informação, muito ensino, muito estudo. A pergunta é, você vai represar tudo isso para você próprio? Ou você poderia ser canal de Deus para que outras pessoas na sua igreja pudessem se beneficiar
do ensino e do estudo da Palavra de Deus. Então, os objetivos com relação a essa disciplina são esses: ajudar você a refletir sobre o que a Bíblia diz e, convencido do que a Bíblia manda, então você refletir na sua própria igreja e você agir com relação à situação que você vai apanhar. As mudanças que eu espero ver em vocês como alunos, pelo menos em duas áreas, não é? Eu gostaria que vocês tivessem um entendimento, uma mudança cognitiva, quer dizer, pudessem entender melhor a importância do ensino cristão. Sim, sem dúvida. Que você percebesse que esse é alvo de Deus. Ele quer que todas as pessoas amadureçam espiritualmente. E, consequentemente, a igreja também seja uma igreja madura. Então, se você sair ao final dessa disciplina com isto claro, entender a importância do ensino, vai ser muito bom. Mas mais do que isso, eu gostaria que houvesse uma mudança também no seu coração. Que você demonstrasse uma atitude de valorização do ensino da Bíblia desde o seu lar e também na igreja. Quer dizer, não ficasse apenas na mente, mas que você realmente fosse tocado pelo Espírito Santo e desse um valor maior ao ensino bíblico dentro da sua própria casa e na sua igreja local. Então, o que eu espero no final desse curso? Eu quero que vocês sejam capazes de argumentar biblicamente a respeito do mandato educacional da igreja. Que vocês sejam capazes de discutir, argumentar nas vossas igrejas, numa conferência, numa reunião de líderes, e poder ter bases bíblicas para convencê-los de que ensinar é bíblico. A igreja tem uma ordem de educar os seus membros. Gostaria também que vocês fossem capazes de criar um plano de ensino para a sua própria igreja. E esse vai ser o nosso trabalho principal nessa cadeira. Depois que você concluir tudo, no final, você vai olhar para as necessidades da sua igreja e você ser capaz de colocar um plano no papel. O que você vê como necessidades, como fraquezas e o que você poderia, então, desenhar em termos de possibilidades para o ensino da igreja no seu contexto local, na sua realidade. Eu gostaria de você se sentisse motivado e também capacitado para iniciar um programa de ensino nas igrejas. Às vezes você tem uma igreja local ou às vezes algumas igrejas filhas. Mas se você se sentisse motivado e também capacitado, e você diga, eu posso fazer alguma coisa para que o ensino da minha igreja seja melhorado. Então, nós já alcançamos os nossos objetivos. Então, é isso que essa cadeira se propõe. Eu queria deixar claro, porque isso faz parte de um programa como um todo. Essa disciplina, Teologia e Prática da Educação Cristã, ela está ligada a duas outras disciplinas. A Teologia e Prática da Educação Cristã é a primeira, ela tem que ser dada primeiro, para que você fique convencido de que a Bíblia realmente manda ensinar. Só depois disso é que você vai fazer uma outra disciplina chamada Panorama do Ensino na Igreja, onde você vai pensar a igreja e os ensinos e o ensino nos diversos grupos, os grupos específicos de mulheres, de crianças, de jovens. Como é que você pode estruturar uma escola bíblica dominical ou um grupo específico? Como é que você organiza um seminário? Como é que você prepara o ensino dentro do contexto de uma igreja local? E aí, sim, a terceira disciplina vai ser didática aplicada, onde você mesmo vai aprender algumas regras básicas, alguns princípios de como ensinar bem, você como professor. Se você aprender como ensinar bem, você pode ser um canal de bênção na sua igreja e você pode treinar também outros a ensinar bem. Nós temos que ensinar, mas não só ensinar, temos que ensinar bem. Então, perceberam, né? Primeiro, nós começamos com a teologia e prática da educação cristã, para você ficar seguro, certo, que isso é muito importante. Depois, você aprende como aplicar isso na igreja, como você planifica um programa de educação religiosa. E, por último, então, você aprende a didática, como você mesmo pode ensinar, ok? Então, vamos juntos, né? Essa primeira aula é apenas uma aula onde estou a dar a você
O caminho. Qual é o caminho que nós vamos percorrer? Como é que nós vamos estruturar o nosso ensino? A primeira parte do nosso estudo, ela vai ser um pouco mais teórica, onde nós vamos começar daquilo que é o mais amplo para aquilo que é o mais específico. Nós vamos falar um pouco sobre conceitos gerais. Temos que entender as mesmas coisas. Quando estamos a falar de educação, temos que saber se estamos falando das mesmas coisas, se temos o mesmo conceito. Então, vamos falar sobre educação geral, vamos diferenciar o que é uma educação religiosa e, por último, vamos então ainda mostrar mais as diferenças entre a educação religiosa e cristã. Então, educação geral, depois vamos descer para a educação religiosa e depois vamos para a educação cristã. Então, essa vai ser a primeira parte. Vai ser uma parte um pouco conceitual, vai ser logo o primeiro assunto após essa introdução. Depois disso é que nós vamos ter uma segunda parte, onde nós vamos focar especificamente nas bases bíblicas. O que a Bíblia diz? Como é que se ensinava no Antigo Testamento? Como é que se ensinava no Novo Testamento? Como é que os discípulos ensinavam? A primeira igreja, a igreja primitiva ensinava. E também vamos aprender um pouco como Jesus ensinou. Então essa é a segunda parte do nosso estudo, ok? Estamos juntos, né? Então esse é o caminho que nós vamos percorrer. É por aí que nós vamos. Depois disso, nós vamos então entrar numa outra fase, que é a parte 3. Nós vamos pensar então nos diferentes focos de ensino e na realidade da igreja local. Aí vamos sair um pouco já daquilo que era muito longe, como eu disse, vamos começar do geral para o específico. Começamos lá atrás, no Antigo Testamento, no Novo, e agora vamos parar e pensar na nossa realidade local. Aqui nós vamos começar a ligar com a teoria e a prática. Como é que você faz o ensino religioso dentro da igreja? Certo? São linhas gerais, como eu já disse, isso vai ser aprofundado na segunda disciplina, tá bom? Mas é só para você ter uma visão geral do que nós vamos trabalhar. Então, nós vamos trabalhar nesse primeiro momento sobre a educação. Quais são os conceitos básicos que nós precisamos para entender o que é educação religiosa, então o que é educação cristã. Entre essa primeira parte e a próxima parte, eu gostaria que você então estivesse atento e pudesse também não se limitar a receber as informações, mas fazer as tarefas que eu estou a pedir. Eu vou apresentar para vocês alguns conceitos aqui, mas eu gostaria que você também, como tarefa, pesquisasse pelo menos um conceito de educação cristã, um conceito de educação geral, para que nós pudéssemos confrontar o que é uma educação cristã e o que é uma educação geral. Vamos falar da educação religiosa também, porque é uma diferença. Será que toda a educação religiosa é necessariamente cristã? Com certeza não. Então, nós vamos ver essas diferenças na próxima parte, ok? Então, nessa parte introdutória, eu gostaria então de deixar claro para você o seguinte: para que você possa aplicar esses princípios da educação cristã na sua igreja, você precisa estudar a sua igreja. Nós vamos estudar aspectos teóricos, como eu disse, mas também nós vamos estudar alguns aspectos práticos. Estão recordar, né, quando nós falamos isso. Eu disse isso no início, nós vamos ter aspectos teóricos e práticos. A parte teórica nós vamos recorrer na Bíblia, então eu preciso que você realmente, ao assistir essa aula, esteja com a sua Bíblia na mão, porque nós vamos ler vários textos bíblicos e é fundamental que você confira esses textos bíblicos também na sua Bíblia. Outro aspecto fundamental é que você vai receber uma apostila, uma brochura. E eu gostaria que você lesse essa brochura. Eu gostaria que você viesse para a aula sempre com essa brochura na sua mão, para que à medida que nós estivéssemos abordando aqueles pontos, você também pudesse conferir e olhar aquilo que vamos resumir nos PowerPoints, você possa ter também na sua apostila na mão. Ok? Então, com relação à parte prática, eu vou passar para vocês vão receber isso no IBS, no Instituto Bíblico, um
documento chamado Perfil da Minha Igreja. Eu faço aqui algumas perguntas para que você mesmo analise a sua igreja. Como é que é a sua igreja? Quantos anos ela tem? Qual é o perfil etário? Tem mais ou menos quantas crianças? De que idade? Quantos jovens até 30 anos? Jovens solteiros ou adultos que são casados, casais mesmo? Casais, por exemplo, que só vem a mulher ou o homem na igreja? Nós vamos falar sobre o nível de alfabetização, quer dizer, todos os crentes da sua igreja sabem ou não ler? Quantos mais ou menos têm ensino médio? As famílias, que tipo de família tem na sua igreja? Né? Nós vamos falar um pouco também sobre o estado civil. São mais casados, são mais solteiros? São pessoas de que classe social? São pessoas que trabalham, são pessoas que fazem biscaitos? Que tipo de serviço elas têm? Nós vamos ter uma visão geral sobre a estrutura da liderança da sua igreja, sobre o tipo de culto. Por que nós vamos pensar tudo isso? Essas perguntas que você vai receber, você vai ter uma ideia geral sobre como é a minha igreja. Muitas vezes nós participamos de um grupo e não paramos para refletir sobre ele, como é que ele é. Então, esse trabalho, volto a dizer, vocês vão receber um roteiro, é para que vocês coletem as informações, para que vocês possam descrever como é a sua igreja, cada qual focando na sua própria igreja, para que na parte final dessa disciplina, quando você tiver que pensar como é o ensino na minha igreja. Trabalho com jovens, trabalho com as crianças. Essa minha igreja tem uma escola dominical para crianças e para adultos. Quantas classes temos? Como funciona? Como é o professor? Então você ali vai poder perceber se a sua igreja tem ou não carências na área do ensino. É como se fosse uma grande radiografia. Quando alguém vai ao hospital porque sente dores, ele faz uma radiografia para descobrir onde está o problema, qual é o osso que está partido. Então, essa radiografia, esse perfil, vai ajudar você a preparar o seu trabalho final. Nós vamos ter alguns pequenos TPCs, como eu disse, como conceitos, como para o próximo encontro, você deve procurar o que é educação e o que é educação cristã, trazer e vai enviar para o WhatsApp. Nós vamos usar vários mecanismos, mas entre e-mails, vamos também utilizar a entrega de trabalho em texto na escola, mas esses trabalhinhos pequenos são pequenos TPCs que você vai então utilizar o WhatsApp, mandando para mim, como professora, aquela tarefa que eu estou lhe pedindo, tá bom? Eu vou apresentar vários conceitos, mas eu quero que você procure o seu, que você desenvolva a sua capacidade de pesquisa. Estamos juntos? Então, meus amados irmãos, essa nossa primeira aula é uma introdução, apenas para que você tenha uma visão geral dessa disciplina. Então, você vai ser submetido a algumas avaliações? Sim. Mas a avaliação principal será fazer o perfil da sua igreja, será fazer uma análise realmente detalhada e fazer um plano. Que área que você percebe que a sua igreja está fraca? E como que você pode ajudar? Se você fosse fazer ficticiamente, pode ser que o seu pastor nem vai lhe dar a oportunidade de fazer, mas você vai perceber qual é a área. Na minha igreja, por exemplo, um trabalho para formar ou ajudar os novos convertidos? Talvez não. A minha igreja tem um trabalho de ensino para mães? Ou um trabalho de escola dominical, por idades, para crianças, ou para adultos, ou para jovens? Então, você mesmo vai perceber, pela radiografia que fez, quais são as áreas que a sua igreja mais precisa de ajuda, e você vai escrever. Eu vou dar as instruções também, você vai receber por escrito quais são os critérios que eu vou precisar para isso. Mas essa é a primeira fase, então, do nosso trabalho, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos começar com os fundamentos conceituais. Primeiro, o que é educação religiosa e o que é educação cristã. Vamos falar das diferenças entre elas, tá certo? E depois disso, então, é que nós vamos entrar na fundamentação bíblica. Primeiro, fundamentação de conceitos, depois, fundamentação bíblica. E aí sim, nós vamos para a prática. Como é que vamos aplicar esses princípios no ensino na igreja? Hoje, nossa aula é introdutória.
Eu espero que você se sinta motivado e que venha preparado para a próxima aula, para que juntos nós possamos, então, pensar, refletir. E, como eu disse, alcançar aqueles alvos que foram colocados lá no início. Você reflita nas bases bíblicas, que você reflita na sua igreja e que você se disponha a servir a Deus e ser instrumento dele, para que haja mudança na sua igreja. Que você se torne mais maduro, que os crentes da sua igreja se tornem mais maduros e que a sua igreja se torne mais madura. Então, que Deus nos abençoe. Até o próximo encontro. E não esqueçam de mandar pelo WhatsApp, por favor, dentro dessa primeira semana, ainda um conceito de educação cristã e um conceito de educação, de forma geral. Ok? Então, até a próxima aula. Professora Maura Jussá Manuel se despede, aguardando você para a aula 2. Muito obrigada.